Tudo bem. Desculpe, presidente. Boa tarde. Agradeço ao presidente Marco Maia desta casa e na sua pessoa cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes pela oportunidade de dirigir a palavra nesse momento delicado da economia mundial e, desde já, cumprimentar a excelente apresentação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, além de cumprimentar o ministro Aloysio Mercadante, o ex-ministro Maílson da Nóbrega e o presidente Inocêncio Oliveira, que também nos acompanha na mesa principal. E, desde já, entrar no assunto que nos traz aqui hoje, a preocupação que motiva essa reunião, tentando utilizar o menor tempo possível para poder usufruir também da oportunidade, da riqueza de ouvir os comentários dos seus parlamentares. Gostaria, em primeiro lugar, de situar em que ponto nós estamos desta crise. Diferentemente do que foi alegado, não se trata de uma crise nova ou de uma crise fortuita. Trata-se de mais um episódio da mesma crise iniciada não em 2008, mas urdida já no início dos anos 2000 por uma política de alta liquidez do presidente da Reserva Federal Americana, Alan Greenspan, na época pranteado como maestro das finanças mundiais e, na realidade, de fato, promovedor da maior bolha financeira de todos os tempos, que cruzou o Atlântico e foi se situar também na Europa e que resultou, essa é a parte que tem sido pouco divulgada, também num gravíssimo problema de competitividade para a economia norte-americana, na medida em que os americanos foram docemente trocando a sua capacidade de produzir industrialmente por uma capacidade nova de produzir apenas papéis de dívida que estão hoje acumulados nas mãos dos chineses, nas nossas mãos também, porque somos credores amplos, o quarto maior credor da dívida americana, e que, na soma, atinge a fantasmagórica quantia de quase 5 trilhões de dólares, que são hoje detidos por investidores institucionais fora dos Estados Unidos. Portanto, e isso é importante para nós, brasileiros, e logo se ficará claro isso, porque entregar a competitividade de um país para o exterior é o mais grave erro que um país pode produzir. E, portanto, nós devemos estar atentos, e creio que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que é um grande ministro, atento como está, já iniciou um processo com o projeto Brasil Maior e com o novo projeto que ele acaba de anunciar para as microempresas, um projeto que corresponde a uma verdadeira rede de proteção para a possibilidade de queda ainda maior da competitividade industrial brasileira. E digo mais, olhando o deputado Homero, não fosse pelos altíssimos e artificialmente altos preços das commodities minerais e agrícolas brasileiras, estaríamos nós aqui chorando a falta de competitividade dos produtos agrícolas. E, ministro Mantega, estivemos junto com o presidente Lula em 2006, na crise do grito do Ipiranga, quando o Mato Grosso achava que tinha quebrado e que tinha acabado, em 2006. E estamos juntos para tentar resolver um problema de crise, porque os preços tinham baixado a mais ou menos 6 dólares por bushel. Hoje estão ainda a 13 dólares e, portanto, a mais ou menos o dobro do preço em dólares daquela época. Esta é a razão principal de não estarmos no Brasil com um gravíssimo problema de competitividade. Portanto, ao mesmo tempo que saúdo o ministro da Fazenda e o governo da presidente Dilma, que está atento ao processo de deterioração da competitividade brasileira, alerto, em primeiro lugar, em respeitável discordância ao ministro Maílson, de que não se trata de uma crise amena, não se trata de algo que vai logo ser abrandado, e pelo contrário,
penso que vai haver um agravamento desse processo, porque essa bolha financeira já se transferiu para os erários públicos, dos dois lados do Atlântico. E, portanto, é algo extremamente grave que está acontecendo e que demorará alguns anos para ser removido. E cito as palavras do insuspeito colega economista Kenneth Rogoff, que inclusive esteve no Instituto FHC há alguns meses dando uma palestra a respeito do seu livro, 800 anos de insensatez, porque é assim que agem os mercados, eles descontam otimisticamente situações que são gravíssimas para depois dizer que eles estão espantados com o tamanho daquela crise. Esse mesmo economista acaba de declarar no dia de hoje que os mercados mundiais podem se preparar para a segunda grande contração depois da Grande Depressão Americana. Trata-se mais uma opinião, mas é uma opinião extremamente qualificada de quem escreveu cerca de 800 páginas a respeito de 800 anos de folia e de insensatez financeira. Portanto, o Brasil, que está numa situação, goza de uma situação extremamente favorável, como disse o ministro, em que inclusive a sua relação entre dívida e PIB está estabilizada, e temo, ministro, que esteja estabilizada por pouco tempo, porque como a relação entre o juro real e o PIB projetado já desfavorece o PIB em relação à taxa de juro real, matematicamente já se pode projetar que aquela tendência cadente tenderá a se inverter para uma tendência de alta da relação entre a dívida e o PIB, a menos que a taxa de juros real caia suficientemente para acompanhar uma evolução mais moderada do PIB. Portanto, já aferindo o tema de hoje, eu gostaria de, seguindo inclusive a excelência das transparências que o ministro outro dia apresentou numa oportunidade para o grupo das centenas de empresas em torno do LIDE, em que ele mostra esse panorama mundial, eu rapidamente reproduzi essa maneira inteligente de apresentar para mostrar como mundialmente, antes havia uma projeção do FMI azul de 3% de crescimento para os Estados Unidos, de 1,5% para a Europa, de 1,6% para o Japão, e hoje não preciso ler, os dados já são extremamente mais baixos, sendo que eu ainda temo que esses números estejam na relação do PIB entre o segundo semestre deste ano de 2011 e o primeiro de 2012, ainda extremamente favoráveis e róseos. E isso já se reflete, ministro, em relação ao nosso próprio PIB, que o senhor tinha corretamente avaliado em 4,5% e que nós já estamos reavaliando e nisso acompanhando também o mercado na direção dos 3,5%, assim como também a própria China já começa a moderar o seu altíssimo crescimento na direção de 8,5% e a Índia na direção de 7,5%. O problema principal já foi apresentado muito corretamente pelo ministro Mantega. Vai sobrar produto industrial e, eventualmente, vai sobrar produto mineral e agrícola nesse mercado. Vai sobrar navio para fazer frete e vai sobrar petróleo. E, neste momento, a competição predatória vai se instalar e o Brasil não está preparado ainda, mesmo com todos esses programas, para o tipo de pancada competitiva que ele está para receber. Em suma, essa grande recessão, ou grande contração, nas palavras do economista Rogoff, ela começa com uma reavaliação do PIB mundial que corta, que ceifa 2 pontos de percentagem nos próximos meses, e isso, obviamente, tem uma implicação extremamente grave para a frágil competitividade brasileira. O pior de tudo é que, na sequência, cria-se um círculo vicioso entre PIB, crédito, comércio, preços e, finalmente, rendas. Portanto, diferentemente do que tem comemorado o governo, essa fase mais eufórica do consumo no Brasil vai, primeiro, tender a uma certa estabilização
E como o governo tem sido atento em estabelecer medidas macroprudenciais, eu estou seguro de que nós vamos passar por um período até de estagnação do consumo, inclusive, eventualmente, na classe C. Como superar isso, fazendo o Brasil pagar menos em relação a esse processo? Não existe outra fórmula a não ser competitividade, mais eficiência e mais empreendedorismo, razão pela qual saúdo as medidas tomadas hoje em relação aos microempresários e às pequenas e médias empresas, porque está aí a fonte vital deste empreendedorismo. Apenas ressalvo que é pouco, muito pouco, que eu acho que o governo, como disse o ministro numa outra oportunidade, deveria ser mais ousado e o próprio ministro talvez devesse desencavar aquilo que ele mesmo em 2008 fez, que foi apresentar uma visão um pouco mais ampla da sua própria reforma, que pode ser estabelecida e reestabelecida para este Congresso aprovar, sobre a forma de uma simplificação fiscal e, portanto, atacando o segundo item daquilo que ainda nos onera, além da pobreza que tem sido muito bem atacada nos últimos tempos, que são os impostos extremamente elevados, além da burocracia. Para que isso fique claro, nós apenas passarei rapidamente uma pesquisa que está sendo ultimada no Movimento Brasil Eficiente, que mostra rapidamente o que faz ainda a carga tributária com o brasileiro. Pegamos itens, e obviamente são itens iguais, para que eles são aqueles itens cuja comercialização ocorre em pelo menos esses 8 países, são 30 produtos, e vocês vão verificar na passada rápida que desde um automóvel mundialmente comercializado, um iPod, um videogame, então a situação é muito mais grave. Na grande maioria desses produtos, o Brasil, pela carga tributária, é um país infeliz. É um país que vive uma situação em que uma parte essencial da renda disponível é garfada e vai para o erário, onde ela eventualmente é desperdiçada. Nós devemos aumentar muito a eficiência. Aí eu estou apresentando ainda o tênis, né? E não é à toa que isso faz a festa hoje do turista brasileiro quando ele vai procurar esses produtos. Mas se a gente passa também para produtos de ampla utilização, como uma fralda descartável, e até mesmo quando a gente olha o livro, que tem uma imunidade tributária no papel, onde ele é publicado, nós verificamos que o Brasil praticamente está entre os mais onerosos. E até a batata, deputado Homero, ela também não é das mais baratas. Nós sabemos que a nossa cesta não é das mais elevadas. E, portanto, se nós pegarmos esses 30 produtos, nós vamos verificar, e aí sim, em relação ao índice médio 100, nós vamos verificar que nós estamos com mais de 30% na média de oneração em relação a esses produtos. Não sei se o ministro quer me interromper, por favor.